Fala turma, estamos de volta para resolver as nossas questões do nosso dever de casa. Então vamos lá, vamos fazer a correção da questão de número 6 até a questão de número 10. Lembrando, ontem, segunda-feira, nós tivemos aula teórica sobre princípio fundamental da contagem, foi uma aula um pouco mais enxuta, resumida. Resolvi com vocês 5 questões e deixei mais 5 para vocês tentarem fazer em casa. E aqui vem um comentário das nossas 5 questões que ficaram de dever de casa. Vamos para a tela que a gente vai começar resolvendo a questão de número 6. Lembra comigo que sobre princípio fundamental da contagem, você vai dividir a sua questão em classes. Primeira, segunda, terceira, quarta classe ou em grupos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto grupo vai dar a mesma coisa. Olha lá. Um fabricante de camisetas para hospitais oferece aos seus clientes 18 cores diferentes. Então, 18 cores vai ser o meu primeiro grupo, o grupo das cores. Duas modelagens, que vai ser masculina e feminina. E 4 opções de tamanho, que é P, M, G e GG. E ele pergunta de quantos tipos diferentes ele consegue montar, por exemplo, uma peça de uma roupa. Então, qual que é o meu primeiro grupo? Meu primeiro grupo vai ser o grupo das cores. Quantas cores eu tenho disponível? 18, está aqui no meu enunciado. Depois eu vou ter o meu modelo, que vai ser a minha modelagem, que é dividida entre masculina e feminina. Quantos modelos? 2. E depois eu vou ter o meu tamanho. Prof, quantos tamanhos? São 4. P, M, G e GG. O princípio fundamental da contagem diz que eu posso multiplicar os elementos entre si. 4 vezes 2 é igual a 8, aí eu vou fazer 18 vezes o valor 8. 8 vezes 8 é 64, sobe 6 fica 4. 8 vezes 1 dá 8, 8 com 6 dá 14, 144 possibilidades, gabarito, letra B. Questão de número 7. Um hospital tem 3 portas. Quantas portas ele tem? 3 portas de entrada que dão acesso a 4 elevadores. Qual que é o primeiro grupo, professor? O grupo das portas, que são 3. Qual que é o segundo grupo? O grupo dos elevadores, que são 4. De quantas maneiras diferentes um paciente poderá entrar no hospital utilizando de um dos elevadores para atingir a enfermaria localizada no terceiro andar? Galera, se essa enfermaria está localizada no meu terceiro andar, obrigatoriamente ele vai ter que passar por uma porta e depois vai ter que pegar um elevador. Então, o primeiro grupo, que é o grupo das portas. Prof, quantas portas? 3. E o segundo grupo é o grupo dos elevadores. Prof, quantos elevadores? 4. 3 vezes 4 igual a 12. Gabarito, letra B. Questão de número 8. Uma cidade pequena possui 20 bairros. Qual que é o primeiro grupo, professor? O grupo dos bairros, que são 20. Cada bairro possui 30 ruas. Qual que é o segundo grupo? Grupo das ruas. E cada rua possui 20 casas, que é o terceiro grupo, é o grupo das casas. E cada casa possui, em média, 4 habitantes. Então, observa comigo que essa questão, eu tenho 4 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos bairros. Quantos bairros são? 20. Depois o grupo das ruas. Quantas ruas são? 30. Depois o grupo das casas. Quantas casas? 20. E depois o grupo dos habitantes. Quantos habitantes são por casa? 4. Aí é só multiplicar. Ó, dica, você multiplica 2 vezes 3 vezes 2 vezes 4. E aí, ao final, você acrescenta esses zeros que estão faltando. Observa aqui comigo, ó. Na hora da multiplicação, vezes 4. Na hora da multiplicação, 2 vezes 3 dá 6. Aí, 6 vezes 2 dá 12. Aí, você faz no cantinho 12 vezes 4, que dá 8, 48. Aí, você vai pegar esse 48 e conta comigo. Ficou faltando um zero do 20, um zero do 30 e outro zero do outro 20. Então, faltou 3 zeros. Então, a alternativa correta é 48 mil. 48 mil está na nossa letra C de casa. Questão de número 9. Para se definir uma senha de 3 algarismos distintos, professor, quantos algarismos distintos vai ter essa senha?
3 algarismos. Então, a minha senha aqui, ó, ela vai ter 3 grupos. Então, vai ser o grupo do primeiro algarismo, o grupo do segundo algarismo e o grupo do terceiro algarismo. Perfeito? Prof, o que significa essa palavra distintos aqui, ó? Distintos quer dizer que não aceita repetição. Então, você pode colocar aqui, ó, um não aceita repetição. Ou seja, os números não podem se repetir. Se na primeira senha eu vim aqui colocar o número 2, eu não posso colocar o número 2 aqui no segundo slot e nem posso colocar o número 2 no terceiro slot. Isso que quer dizer distintos. Você escolher um algarismo para o primeiro slot, ele não pode se repetir nem no segundo e nem no terceiro. Perfeito? Continuando. Deve-se usar o número 2. Então, aqui na parte de baixo, eu vou colocar as possibilidades que eu tenho, tá? Então, aqui na parte de baixo, eu posso colocar, por exemplo, o número 2. E todos os números ímpares maiores que 1 e menores que 10. Quem são os números ímpares que estão entre 1 e 10? É o número 3, o número 5, o 7 e o número 9. Conta comigo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. O que isso quer dizer? Que aqui na parte de cima, eu vou colocar aqui o número 5. Gente, esse 5 aqui, ele está informando a quantidade de possibilidades, ou a quantidade de maneiras. Imagina comigo aqui que esse é o meu primeiro grupo, e para o primeiro grupo eu tenho 5 possibilidades. Quais são essas possibilidades? Ou eu coloco o número 2, ou 3, ou 5, ou 7, ou o 9. Perfeito? E aí, a gente vai partir para o meu segundo grupo. No segundo grupo, observa comigo que eu vou ter o 2, o 3, o 5, o 7 e o 9. Só que, aqui no segundo grupo, eu vou ter que excluir um número. Imagina que eu escolhi qualquer um desses números. Pode ser qualquer um. Eu vou chutar aqui o 3. E aí, o 3 eu coloquei ele na primeira casa, aí o 3 não conta. O 3 eu vou ter que excluir. Ah, professor, mas se fosse o número 7, daria certo? Daria, pode ser qualquer número. O que eu quero informar para vocês é que se eu já escolhi um número para o primeiro slot, no segundo slot eu vou ter apenas 4 possibilidades. Vai ser uma possibilidade a menos, por conta dessa palavrinha distintos. Distintos não aceita repetição. Seguindo o padrão, no meu terceiro slot eu vou ter apenas 3 possibilidades. E aí, multiplicando, aqui vai dar 60, ou 60, viajei na maionese, ó, vai dar 20. Vai dar 20, e 20 vezes 3, que vai dar 60. E aí, 60 vai estar no meu gabarito na nossa letra D. E aí, galera, eu gostaria de enfatizar com vocês o nosso curso. Então, a nossa mentoria, ela foi dividida em 2 modalidades, que são as aulas ao vivo, que tem teoria junto com questões, e também tem a correção dos exercícios, que é o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Professor, eu desejo continuar nessa jornada, eu desejo continuar resolvendo mais questões para me chegar lá na hora da minha prova e eu tenha um bom aproveitamento na disciplina de matemática e de raciocínio lógico. Você pode continuar essa mentoria com a gente. As aulas ao vivo vão começar no dia 15, mas o projeto já começou. O projeto começou ontem e a gente vai continuar resolvendo questões durante 2 meses. A gente começou na data de ontem, que foi o dia 4, e aí a gente estica até o dia 4 de novembro, resolvendo questões todos os dias com vocês. Perfeito? E aí, vamos lá que a gente vai resolver a nossa saideira, que vai ser a questão de número 10, que vai dizer o seguinte: Nadia está fazendo empadão e lasanha. Qual que é o primeiro grupo? O grupo do empadão. Qual que é o segundo grupo? Grupo da lasanha. Para vender, e tem a opção de recheio. Olha lá, o recheio de frango, de camarão, carne e queijo. Então, o primeiro grupo vai ser o grupo do recheio. Recheio. Galera, no recheio, quantas possibilidades ela tem? 4. Perfeito. Quantos produtos diferentes Nadir consegue fazer com um tipo de prato e um tipo de recheio? Então, quais são os pratos que ela tem? Os pratos são 2, que é o quê? Empadão e lasanha. Então, 4 vezes 2 aqui daria 8. Só que não é isso que ele quer saber. Ele quer saber as 8 possibilidades e quais são as divisões.
Vamos lá. Na letra A, Nadir consegue fazer 6 tipos de produtos diferentes? 6 não, são 8. Aqui, 2 tipos? Não, são 8. 10 tipos? Não. E 4 tipos? Não. Então, a minha alternativa correta vai estar na nossa letra D de dado. Perfeito? Então, nós vamos finalizando esse vídeo curto por aqui e eu espero você amanhã, quarta-feira, na nossa aula ao vivo no Google Meet. Grande abraço e fui!